Olá, boa noite a todos e todas. TV Educativa, a Rádio Educadora 107.5 e o portal da TVE na internet apresentam a partir de agora o primeiro debate em um meio de comunicação entre os candidatos a prefeito de Salvador. Cumprimos assim a nossa missão de desenvolver comunicação de interesse público para fortalecer a diversidade cultural, a cidadania e a democracia. Esperamos que este confronto de ideias e projetos dos homens e mulheres que se propõem a governar a quarta maior cidade brasileira seja útil e proveitoso para ajudar você a decidir na hora do seu voto. Para isso, fizemos convites a todos os candidatos. Confirmaram suas presenças e estão aqui. Alice Portugal, do PCdoB, Célia Sacramento, do PPL, Cláudio Silva, do PP, da Luz, do PRTB, Fábio Nogueira, do PSOL e Pastor Sargento Isidório, do PDT. O candidato ACM Neto, do DEM, não compareceu e enviou à TVE a seguinte comunicação. Ao passo em que agradecemos o convite formulado ao candidato da coligação Orgulho de Salvador para o debate eleitoral que acontecerá no próximo dia 22 de setembro, declinamos da participação neste evento promovido pela TVE Bahia. No formato apresentado por esta respeitada emissora, ficou bastante comprometida a salutar discussão de ideias e propostas para a cidade, sobretudo diante da participação conjunta de 7 candidatos. Ademais, não foi possível compatibilizar as agendas, visto que o candidato ACM Neto, além das diversas atividades inerentes à campanha eleitoral, ainda tem por dever de ofício o cumprimento de compromissos institucionais à frente da Prefeitura Municipal de Salvador. Vamos agora conhecer uma regra válida para todos os blocos desse debate. Como será a concessão de eventuais pedidos de direito de resposta? Direito de resposta. A TVE, a Rádio Educadora e o portal confiam que os candidatos evitarão atingir os adversários com acusações contendo calúnia, injúria e difamação. Eventuais pedidos de direito de resposta deverão ser apresentados imediatamente após a pretensa ofensa cometida por um dos candidatos. O pedido será analisado por uma comissão formada por representantes da Procuradoria Jurídica do IRDEB e por especialistas na matéria. Caso aprovado, o ofendido terá direito a 45 segundos para sua resposta, que deverá se restringir ao tema da ofensa. Informamos ainda que eventuais pedidos de direito de resposta que venham a ser aprovados serão concedidos no bloco seguinte, com exceção do último bloco, em que o direito de resposta será concedido ao final. Vejamos agora as regras válidas para este bloco, a partir de um acordo feito entre a coordenação do debate e os representantes de cada candidatura. Neste primeiro bloco, os candidatos responderão a perguntas feitas pelo jornalismo da TV Educativa e da Rádio Educadora. Haverá 2 urnas. Numa delas estarão as perguntas e na outra os nomes dos candidatos. Serão feitos sorteios para definir a pergunta e o candidato que responderá. As perguntas versarão sobre temas que foram previamente definidos e o tempo de cada resposta será de 2 minutos e 30 segundos. Vamos agora para os sorteios dos temas e dos candidatos que responderão às perguntas. Peço ao Edson Júnior, nosso assistente, que por favor promova o primeiro sorteio. O tema é orçamento municipal. E o candidato que responderá é da Luz. O senhor tem 2 minutos e meio e eu vou ler agora a pergunta. De 2012 a 2016, o orçamento de Salvador praticamente dobrou. Passou de 3 milhões e 800 milhões de reais para 6 bilhões e 600 milhões de reais. Quais seriam as prioridades do seu governo numa cidade em que 33% da população vive em habitações precárias? O segundo maior índice entre as capitais, segundo o último índice do IBGE. O senhor tem, a partir de agora, 2 minutos e 30 para responder. Valendo. Bom, quero aqui agradecer a Deus a oportunidade, a TVE, e dizer que esse tema parece que foi escolhido a dedo, porque todos aqui têm propostas
creches, escola, saúde funcionando, para todo mundo que você perguntar. Aliás, se você perguntar para uma criança de 10 anos, ela vai dizer que precisa de saúde, educação, segurança, transporte. Uma criança de 10 anos. Agora, a diferença da nossa proposta é como fazer, né? Porque fazer todo mundo sabe. Como o que tem que ser feito. Então, o que acontece? Nós temos hoje 6 bilhões e 600. A nossa proposta é reduzir, né, através de corte de todos os cargos de indicação política, além de uma nova fórmula de se fazer a licitação, certo? No modo que apenas aceite-se a licitação quando tiver 5 empresas funcionando e não como está acontecendo hoje. Uma empresa só, ela tem direito a acessar a fazer a obra. Enfim. Com isso, nós vamos fazer como? Economizar 30%. 30% são 2 bilhões. É com esse dinheiro que nós vamos fazer creche para 145 mil crianças, vamos deixar os postos de saúde, PSF e UPAs funcionando 24 horas por dia, com médico, equipamentos, com enfermeiro, agentes de saúde, ou seja, vamos cortar aqueles cargos que não servem para nada. Até hoje ninguém me disse para que serve a Casa Civil. Casa Civil não serve para nada, não produz nada, como a CENIM também não produz nada. Precisamos tirar esses cargos da atividade meio e passar os cargos para atividade fim, que é ter médico, que é ter professor bem remunerado, que é ter enfermeiro, que é ter agente de saúde. Não adianta ficar todo mundo dentro de uma máquina, né, engrenada, que não funciona em prol de um negócio chamado governabilidade. Governabilidade só trouxe até hoje corrupção, né? Porque a gente viu que muitas empresas foram colocadas pessoas para desviar dinheiro para poder fazer campanha política. Só trouxe o que não presta e ninguém governou nada com isso daí. Então nós vamos fazer com que a governabilidade com o nosso governo seja com os 43 vereadores. Não quero montar base de apoio, porque essa base de apoio é exatamente aquela faca nas costas que faz com que ninguém consiga resolver o problema de Salvador, e nós resolveremos. Peço a Edson, nosso assistente, que, por favor, promova o sorteio do segundo tema. O tema é trabalho e emprego. E o candidato que vai responder, Alice Portugal. Candidata, em julho, de acordo com o DIEESE, a taxa de desemprego na região metropolitana de Salvador era de 25%. Entre os 16 e os 24 anos, essa taxa é de absurdos 47%. São quase 500 mil de desempregados. Como enfrentar esse problema e ampliar o mercado de trabalho, especialmente para os mais jovens? A senhora tem 2 minutos e 30 segundos a partir de agora. Bom, boa noite a todos os candidatos, a candidata Célia, você, Bob, a todos vocês que nos veem pela TVE, essa campeã da radiodifusão educativa da Bahia. O trabalho é um grande problema. Não há uma família em Salvador que não tenha uma pessoa desempregada. E isso é uma chaga social. O desemprego havia caído nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma. Voltou a crescer com a crise mundial. Mas em Salvador isso foi piorado pelas escolhas da gestão municipal. O prefeito fez escolhas erradas. As escolhas pelas obras de maquiagem, as escolhas para subir o IPTU, que levou à judicialização dos donos de terrenos. A construção civil foi aplacada, a construção civil diminuiu a sua possibilidade de empregar. Portanto, a cidade aumentou sobre a crise o seu desemprego. Nós vamos garantir uma rede de economia solidária. Vamos fortalecer, associar e cooperativar trabalhadores comuns, cozinheiras, cozinheiros, costureiras, aqueles que fazem as estruturas para a construção civil. Vamos fazer esta rede de economia solidária. Vou constituir também a criação de outros postos do sistema de intermediação de mão de obra. Salvador tem apenas 5. O governo do estado é quem faz a intermediação da mão de obra. Vou criar um catálogo de serviços para que o encanador lá da Península Itapajipana possa receber o telefonema de um advogado da Avenida Tancredo Neves para ir fazer um serviço na sua casa ou no seu escritório. Nós vamos também correr atrás de indústrias limpas e empresas de serviço para aumentar a empregabilidade formal em Salvador.
E o camelô, o ambulante, o feirante, não vai apanhar, não vai receber gás lacrimogênio e nem vai ter o rapa para chutar a sua barraca e tirar a sua mercadoria. Nós vamos garantir justiça e vamos garantir respeito ao informal, ajudando com o convênio com o Sebrae a profissionalizar, melhorar o atendimento e organizar, ao invés de reprimir, organizar. Portanto, o trabalho será prioridade. Aumentaremos o sistema de intermediação, garantiremos a busca ativa de vagas de emprego, iremos atrás de indústrias e de uma... Candidata, finalizando. Finalize, por favor. Trabalho é tudo. Muito obrigada. Júnior, por favor, vamos sortear o terceiro tema. O tema é combate à corrupção. E agora o candidato... Célia Sacramento, por favor, eu vou ler agora. 5% do PIB mundial é desviado pela corrupção. E uma estimativa da Organização Global de Parlamentares contra a Corrupção indica que em 2013 o custo da corrupção no Brasil era de cerca de 85 bilhões de reais por ano. Por quais mecanismos a sua candidatura sugere o enfrentamento desse problema no âmbito do município de Salvador? A senhora tem 2 minutos e meio a partir de agora. Então, boa noite, telespectadores. Boa noite a todos vocês que estão aqui, né, candidatos a prefeitos. Boa noite, Bob. É uma satisfação muito grande estar aqui na TV Educativa participando desse primeiro debate. Toda a população soteropolitana está muito feliz com esse feito. Quero dizer que esse tema é um tema que me incomoda muito. Eu sou contadora, formada pela Fundação Visconde de Cairu, e um dos 5 itens que eu conversei muito com o prefeito Assemineto ao aceitar ser vice-prefeita com ele e deixar claro para a população, né? Em todos os bairros que eu passo, as pessoas perguntam por que deixou Assemineto? Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Eu estava aguardando o prefeito e 12 horas antes da convenção, o prefeito Assemineto disse: eu prefiro ter Bruno Reis do PMDB porque tem deputados federais, tem tempo de televisão. E eu não tive tempo nem de coligar. Por isso que eu tenho um curto período de tempo para participar do processo eleitoral. Mas tudo bem, estou aí. Então foi uma opção do prefeito ter Bruno Reis como vice-prefeito. E agora eu estou aqui com vocês. Para combater a corrupção, nós precisamos de prática de governança, como se faz nas corporações. Transparência, prestação de contas, controle. E isso eu tenho dito. Não podemos admitir que a gestão pública passe por problemas que está sendo um cotidiano há muito tempo. Não foi nessas últimas gestão de 12 anos que se inventou a corrupção. A corrupção é uma coisa que já existe há muito tempo. Vejam vocês, por exemplo, que o Democratas já foi o partido mais corrupto do Brasil. Tá aí, são pesquisas. Joguem na internet que vocês vão ver. Então a corrupção é uma coisa muito antiga que nós precisamos combater diretamente, com prática de governança, com transparência mesmo, implementando o mecanismo de trabalho direto no acompanhamento das ações da prefeitura. Com certeza, a partir desses mecanismos, nós vamos reduzir muito e vamos ter mais recursos para cuidar da cidade, porque a corrupção leva uma grande parcela dos recursos que poderiam ser aplicados em atividades que são fundamentais para o cotidiano, para a vida das pessoas. Então, eu pretendo implementar essas práticas de governança com transparência, prestação de contas, controle, contabilidade, e aí sim nós vamos ter eficiência na gestão pública. Muito obrigado, candidata. Edson, por favor, vamos ao sorteio do 4º tema. O tema é saúde. E o candidato é Pastor Sargento Isidório. Em 2015, de acordo com a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Governo Federal, a cada 100 mil mulheres, 62 morreram em decorrência do parto, problema de saúde. As mulheres negras representam mais de 60% desse total. Quais seriam as estratégias do senhor para atender às necessidades das mulheres gestantes? A partir desse momento, o senhor tem 2 minutos e 30. Boa noite a todos. Paz do Senhor para todos, independente de nossas religiões. A Bíblia diz
que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Boa noite para todos os meus colegas candidatos aqui. Eu quero dizer que a questão da saúde em Salvador, ela é vergonhosa porque, primeiro, Salvador é a capital que menos investe em saúde no Brasil. Nós temos aí os postos maquiados. Para vocês terem ideia, você que me ouve, Camaçari é uma cidade com 300 mil pessoas, tem lá 5 ou 6 postos de saúde da família, tem lá uma qualidade, e nós temos 3 milhões de habitantes e proporcionalmente é um número muito ruim. Então, é claro que cuidar da mulher, a gente fazer o hospital da mulher dedicado a ela, porque as mulheres têm um papel fundamental, né? É importante na saúde. A questão dos postos médicos que estão aí maquiados, se fosse como passa na televisão, no horário eleitoral, que o prefeito bota, nem precisava ter eleição, porque depois passa o cadeado, os médicos, os profissionais de saúde não estão cumprindo seu juramento, ou porque estão ganhando mal, estão sendo desrespeitados, não tocam nas pessoas. Você não tem humanização. Então a saúde em Salvador precisa ser ampliado, os postos de saúde, precisa botar profissionais de saúde humanos que peguem nas pessoas. Antigamente você ia no médico, o médico tocava em você, pegava em você, dizia diga 33, diga A, diga Z, agora é assim, o que é que você tem? Aí o caba diz, ele aí pega um papel lá, sai procurando, é o remédio tal, vai embora. O próximo, é assim que está. Então, nós precisamos, primeiro, no meu mandato de deputado, eu venho lutando para que Salvador tenha o primeiro hospital, já está falando se botar em Cajazeira, precisa no subúrbio, para ajudar o governo do estado, que já faz muito. Candidato, seu tempo, por favor. Júnior, por favor, vamos agora ao sorteio do 5º tema da noite. O tema é segurança. Candidato Fábio Nogueira. Vou ler a pergunta. Sabe-se que a segurança do cidadão é uma responsabilidade do Estado. Ao município, que tem a sua guarda municipal, conforme a Constituição, cabe a proteção dos bens, serviços e instalações próprias. Mas um prefeito não pode ficar alheio à violência contra o cidadão. Salvador é a 8ª capital mais violenta do país, com 48,1 homicídios para cada 100 mil habitantes. Isso é 4 vezes o índice de São Paulo e mais do que o dobro da cidade do Rio de Janeiro. Como a prefeitura pode contribuir para a segurança do cidadão? O senhor tem, a partir de agora, 2 minutos e 30. Primeiramente, fora Temer, e dizer ao prefeito Assemineto, que não vê esse debate, que milhares de pessoas foram às ruas se manifestar contra o governo golpista de Temer, que você apoia. E falar sobre segurança pública é importante, porque nós vivemos uma situação na cidade de Salvador que é alarmante. E o prefeito cruza os braços. Nós propomos a criação de uma secretaria especial, de um gabinete especial de segurança pública. Agora, nós entendemos a segurança pública como segurança, não como repressão. Agora, o Municipal de Salvador hoje, por exemplo, não tem nem sede. Então está completamente sucateado. Precisa valorizar a Guarda Municipal e que ela possa agir como agente de prevenção ao crime na cidade de Salvador. A segurança é muito mais do que a repressão. Infelizmente, nós temos uma política de segurança hoje que é desastrosa, que leva, por exemplo, ao extermínio da juventude negra nas periferias, como acontece em âmbito estadual. Por isso nós defendemos um diálogo em relação à guerra às drogas, acabar com as guerras às drogas e iniciar o debate sobre a legalização das drogas na cidade de Salvador, no Brasil, a partir da maconha. Para quê? Para nós possamos ter um outro modelo de segurança, porque a guerra às drogas é justificativa para o extermínio da juventude negra. E nós entendemos a segurança como algo amplo, que integre cultura, que integre educação, que integre saúde, que é necessário ter ações de prevenção ao crime e não apenas de repressão. Essa política de guerra às drogas vitima cidadãos comuns, civis e também policiais militares que se colocam no combate, colocam suas vidas em risco em função dessa política. Isso não é
positivo, e Salvador precisa efetivamente iniciar um debate sobre a guerra às drogas e mudar o conceito de segurança. E a Guarda Civil, a Guarda Municipal, pode ser um agente de promoção da segurança da nossa cidade, adotando um novo paradigma de segurança para além da repressão, agindo de forma preventiva ao crime, auxiliando com convênio com a Polícia Militar, com outros órgãos de segurança, para que nós possamos ter uma prevenção ao crime no nosso município. Infelizmente, não é o que acontece, o prefeito cruza os braços, prefere ignorar o seu papel como promotor de segurança do nosso município, entende que a atribuição apenas do governo do Estado, e nós não aceitamos isso. Entendemos que a Guarda Municipal precisa ser valorizada e agir junto com os outros órgãos de segurança, para que nós possamos efetivamente promover ações integradas, junto com a educação, saúde, cultura e recuperar o sentido de segurança na cidade de Salvador, que foi completamente abandonado a partir da gestão do prefeito ACM Neto. Bem, você tem ainda 10 segundos, mas... Sim, então concluiu. Vamos então, Júnior, por favor, vamos ao 6º tema. O tema é educação. E quem? Cláudio Silva vai responder sobre isso. Eu vou ler a pergunta antes, por favor. O município é responsável pela creche e pela pré-escola, atendendo a crianças de 0 a 5 anos. Em Salvador, existem cerca de 22 mil vagas em creches e pré-escolas para uma população de mais de 165 mil crianças entre 0 e 4 anos. Que soluções o candidato propõe para esse importantíssimo problema? O senhor tem 2 minutos e meio a partir de agora. Boa noite, Bob. Boa noite, candidatos. Boa noite, telespectador. A educação é a base de tudo. É fundamental que o município tenha uma política educacional que permita a valorização do seu cidadão. E nós não estamos assistindo isso com um investimento cada vez menor em relação à demanda da nossa cidade. Em primeiro lugar, a creche, ela é o ponto de partida para o processo educacional, mas faz parte também de um processo de desenvolvimento social, porque o pai, a mãe que precisa trabalhar, precisa ter um lugar para deixar o seu filho. Muitas vezes, muitos pais, muitas mães são levados a não trabalhar porque não têm onde deixar essas crianças. O município, ele se posiciona, na maioria das vezes, de que não existem recursos para a construção dessas creches. Não é bem assim. Muitos espaços, associações, igrejas, templos religiosos estão preparados para resolver esse problema. Basta uma ação conveniada com o município. Creches comunitárias é a saída nesse primeiro momento. Em 2008, eu tive a oportunidade, enquanto secretário da Educação, de municipalizar 45 creches que estavam sob o controle do Estado. E passamos a fazer uma ação de provisão de vagas pelo próprio município. O caminho é esse, é a junção da creche comunitária com as creches municipais até que exista recurso para a construção. E não adotar uma política de que não há recurso, não podemos prover a creche agora. A partir da creche, nós temos o ensino fundamental 1, que é um outro problema também municipal. Nós temos uma distorção de idade série muito grande. É preciso que haja uma política de valorização, não só da escola. A gente percebe, houve sim um investimento significativo nos últimos anos na reforma das escolas. Mas o mais importante é a valorização do profissional da educação. O professor tem que estar bem remunerado. Os profissionais de educação na escola precisam estar bem remunerados. A merenda escolar precisa ser de qualidade. É um conjunto de coisas. A escola precisa ser recepcionada pela comunidade. Portanto, o caminho para criar uma educação de qualidade é feito por um conjunto de medidas que está nas mãos da prefeitura. É importante que o prefeito ele enxergue na educação um instrumento de mobilidade social para o cidadão comum que nasce numa comunidade carente, mas que pode ter oportunidade. E a oportunidade virá com a educação de qualidade. É isso que nós vamos fazer no nosso governo, prover educação de qualidade para Salvador. Muito obrigado. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em seguida com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador. A TV Educativa, a Rádio Educadora 107.5 e o Portal da TV voltam a apresentar o debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador.
Lembramos que o candidato ACM Neto, do DEM, não compareceu e sua justificativa foi apresentada no início deste debate. Vamos conhecer agora as regras válidas para esse segundo bloco. Neste bloco, os candidatos responderão a perguntas feitas por diferentes personalidades da Bahia. As perguntas foram gravadas e serão exibidas em vídeo. Haverá um sorteio para definir o candidato que responderá à pergunta e outro sorteio para definir que outro candidato comentará a resposta. O tempo da pergunta é em média de 1 minuto e o tempo de cada resposta será de 2 minutos. O outro candidato terá 1 minuto para comentar a resposta e o candidato que respondeu terá 1 minuto para a réplica. Vamos então à primeira pergunta, feita por Mário Kertz, ex-prefeito de Salvador. Candidato, eu queria saber qual a sua proposta para enfrentar o sério problema de trânsito nesta cidade de Salvador. Nós sabemos que todos nós perdemos horas das nossas vidas engarrafados em ônibus e transportes particulares. Eu queria saber uma proposta assim mais clara e objetiva. Bem, vamos aos sorteios. Então peço ao Júnior, nosso assistente, que por favor promova o sorteio do candidato que responderá e do candidato que vai comentar a resposta. Quem responderá é o pastor Sargento Isidório e quem vai comentar é o candidato da Luz. O senhor, pastor, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Começando a partir de agora. Olha, a questão do trânsito em Salvador, ela vem prejudicando a nossa sociedade. Aliás, Salvador é a pior capital no que tange à mobilidade urbana. E todo mundo sabe que havia o metrô Calça Curta, que passou mais de 14 anos, sendo dinheiro desviado pelo grupo que todo mundo sabe, e o governador Rui Costa, como Casa Civil, tirou isso do papel e em menos de 2 anos botou para andar e já vai chegando, já está passando do CAB, que é para Lauro de Freitas, está fazendo muito mais. Não se pode pretender, como está o gestor atual, querer diminuir a frota do ônibus por causa do metrô. Precisa, pelo contrário, ampliar a frota de ônibus, colocando, inclusive, ar-condicionado nos ônibus, melhor conforto, para que as pessoas que vão de carro, trabalhar ou fazer alguma coisa, sintam-se em condições de migrar para esses ônibus, para que possa depois também fazer a questão da integração com o próprio metrô, e aí diminui, portanto, o engarrafamento, tá certo? A prefeitura, ela tem a obrigação de auxiliar o governador, que está com muito boa vontade, que é ao contrário do que está acontecendo aí. O Cabra está prejudicando, negando alvará. Agora mesmo temos uma passarela, que é de hoje que o governo quer fazer, o metrô era para estar adiantado, não foi feito. Portanto, esse tranca-rua miserável que está em Salvador, ele vai acabar, porque se o prefeito tiver boa vontade, parceria, e é claro que eu não sou criança, se o governador me chamou para disputar a eleição de prefeito, é porque ele está disposto a continuar ajudando e fazendo mais. E teremos uma equipe de engenheiros de trânsito nos orientando. Candidato, muito obrigado. Da Luz, o senhor tem agora 1 minuto. Cai por terra esse tranca-rua. Agora eu vou dizer uma coisa. Quando eu começar ali, agora que está aquele reloginho, ele dá umas pegadinhas na gente. É 1 minuto. Está valendo agora. Pronto. Eu quero saber, perguntar ao prefeito que não está aqui, por que ele quer fazer um BRT ligando a Lapa a Paralela se já tem o metrô? Isso para mim é coisa de gente que não tem o mínimo de noção do que está fazendo, do que é uma administração de um trânsito. Se já existe um metrô que liga Lapa a Paralela, por que, pelo amor de Jesus Cristo, prefeito, o senhor quer fazer essa ligação, gastar dinheiro, puxar um investimento dessa monta para poder levar as pessoas de um lugar para o mesmo lugar? Então isso aí eu não consigo entender. Então enquanto não tiver essa organização, então não adianta dinheiro que dê para poder resolver o problema do trânsito. Nós temos que levar combis e irrigar o sistema maior, que é o metrô, que hoje é uma realidade. Então não trazer um outro sistema paralelo, isso é coisa de louco. Pastor Isidoro, o senhor tem agora
1 minuto para a sua réplica. Quem está me ouvindo Vai sabe. começar a contar a hora que o reloginho ali, esse reloginho agora. Quem está me ouvindo sabe a dificuldade que é para chegar no emprego. As pessoas têm de acordar 3 horas antes. E quando sai do emprego, outro sofrimento para chegar. Tudo por conta dos engarrafamentos, tudo por conta da falta de viabilidade que aí está. Todavia, eu ainda proponho também que seja construído os prédios garagem em parceria público-privado, que é uma maneira de que as pessoas possam sair de suas casas com veículo e nos locais dos transbordos, aonde está o metrô, que eles possam deixar o carro e migrar para o metrô, para o novo transporte mais confortável. Que não é esses bozu que tá aí parecendo lata de sardinha, que o cabo levanta o sovaco, a mulher, um na cara do outro, e é uma miséria, parece uma lata de sardinha, sem falar na possibilidade quando o cabo tá com a barriga meio estressada, que dá uma bufa que ninguém aguenta. Então, ar-condicionado nos ônibus, conforto e diminuir a quantidade de pessoas nos Muito ônibus. obrigado, pastor. E vamos conhecer agora a pergunta feita pela educadora Macota Baldini. Eu gostaria de saber de cada candidato, de cada candidata, o seu projeto de governar Salvador. Qual é a proposta para a manutenção da Mata Atlântica? Porque é na Mata Atlântica que nós que somos praticantes do candomblé encontramos a essência da nossa fé, que é a essência de orixá, de vodum, de inquice, de encantado, de caboclo. Está no mato. E a água, para ter água, depende do mato. E cada vez, nos últimos anos, eu vi muita devastação da nossa Mata Atlântica. O que é que vocês têm a dizer em favor da manutenção da Mata Atlântica? Consta do seu projeto de governo? Júnior, por favor, vamos agora promover o sorteio do candidato que responderá e do candidato que vai comentar a resposta. Fábio Nogueira responde. E quem vai comentar? Cláudio Silva. O candidato tem 2 minutos, na hora que aquele reloginho ali aparecer, para o senhor responder a pergunta. O reloginho é uma pegadinha, tá? Vamos lá. Começou. Dizer que o prefeito Assemineto é um gestor covarde, que eu espero ele no próximo debate para responder as questões para a população de Salvador. Porque ele foi eleito pelo povo e tem que prestar contas do que fez à frente da Prefeitura de Salvador. Por exemplo, porque o seu patrimônio mais que dobrou em 4 anos de gestão, saltando de 17 para 28 bilhões de reais. Né? E dizer que a Mata Atlântica deve ser preservada e que o PDDU de Neto, que é o PDDU dos empresários, destrói a Mata Atlântica. Um PDDU aprovado, inclusive, com violência, com repressão aos movimentos sociais, né? Com agressão, inclusive, a militantes do movimento ambiental que estavam lá presentes. E nós, do pessoal, temos um compromisso com a questão ambiental. Estamos na luta, por exemplo, em relação ao Parque do Pituaçu, né, contra a estrada que vai cortar o Vale Encantado, a necessidade de rever a atual política imobiliária na cidade de Salvador, porque o prefeito dos ricos, que governa a cidade do capital imobiliário, quer destruir a nossa cidade, quer destruir a Mata Atlântica, quer sombrear a orla da cidade de Salvador. Então, para isso, é necessário rever a atual política de PDDU, porque ela é lesiva. Inclusive a LOUS, que foi aprovada no calar da noite, né, contrária aos interesses da população de Salvador, que vai destruir a reserva de Mata Atlântica. Nós do PSOL defendemos a diversidade religiosa, o respeito, a tolerância religiosa a todas as manifestações da cidade de Salvador, em especial as religiões de matriz africana, que são alvo de uma campanha de ódio de setores da sociedade soteropolitana contra uma manifestação que é fundamental na formação da nossa identidade como povo. Então, para isso, a relação com a natureza precisa ser repensada. Não podemos ter tamponagem de rios, o mar poluído na nossa cidade, a destruição das reservas de Mata Atlântica. Tudo isso está previsto no PDDU de Assemineto, que foi aprovado sem participação democrática, sem a consulta aos movimentos sociais, sem necessário consulta à sociedade. Nem a inteligência da cidade de Salvador foi consultada. Ele aprovou para atender os interesses dos ricos a quem ele serve na cidade de Salvador. Por isso o pessoal vai rever essa atual política do PDDU e propor novos instrumentos de participação popular que possamos ter um plano diretor democrático de fato. Candidato, muito obrigado. Cláudio, agora o senhor tem 1 minuto para comentar. Olha, eu quero... Reloginho, reloginho pega todos nós. Pega vamos todos lá. Nós, né? Vamos lá. 1 minuto, vamos lá. Eu quero adicionar
a fala do candidato Fábio que o primeiro ponto é nós nos voltarmos para a educação. Nós precisamos ter no currículo escolar municipal uma disciplina que leve a consciência ambiental para os nossos jovens. Isso vai assegurar que no futuro nós tenhamos um cuidado maior com o meio ambiente. No caso específico dessas religiões de matriz africana, existem áreas em Salvador que já estão preservadas para tal. O Parque São Bartolomeu, por exemplo, é uma área destinada a esse fim. É preciso que outras áreas, como o Parque de Pituaçu, o próprio Parque Juventino Silva, o Parque da Cidade, também sejam voltados para esse fim. Claro, numa área muito bem definida, para que outras pessoas que não são dessa matriz religiosa não se sintam também, né, fora do processo, né, religioso delas. Então, é importante que a educação seja o ponto de partida para essa situação. Candidato, 1 minuto para a sua réplica. Dizer que a diversidade religiosa e o respeito às diferenças na cidade de Salvador é algo fundamental. Temos que romper com a cultura de ódio que está estabelecendo em determinados setores que são minoritários hoje, né? Porém, para isso é necessário garantir o meio ambiente, que é a qualidade de vida. A cidade de Salvador merece áreas verdes, porém, o PDD de Neto vem destruir as áreas verdes que existem na nossa cidade, né? Atacando os parques, atacando a Mata Atlântica na nossa cidade, em função do capital imobiliário, porque ele serve aos ricos e não pensa no interesse da população. Temos uma cidade cada vez mais feia, mais cinzenta, em que a periferia está abandonada, sem serviços públicos básicos de saneamento, por exemplo. Isso também é qualidade de vida. E pensar no meio ambiente, pensar na sua integralidade, garantindo as áreas verdes, garantindo os rios despoluídos. Por exemplo, ele está propondo a construção do Hospital de Cajazeiras, às margens do Rio Joanes, dentro de uma área de proteção ambiental. Quer dizer, é um absurdo completo. Como é possível que o hospital seja construído por uma empreiteira ligada à família Prefeito da Semineto, dentro de uma área de proteção ambiental, às margens do único rio de água potável na cidade de Salvador? Essa é a política da Semineto para a cidade de Salvador, que nós somos contra. Defendemos o hospital municipal, mas em outra área que não aquela. Bem, vamos então agora à terceira pergunta que foi feita pelo ator Lázaro Ramos. A gente vive um momento onde fala-se muito uma crise, né, crise de valores, crise econômica, mas o fato é que no final das contas quem sofre mesmo é o povo, que está aí necessitando de serviços públicos. Eu podia aqui fazer várias perguntas sobre educação, investimento em educação, investimento em cultura e a valorização da cultura, mas eu escolhi falar sobre saúde, porque vai governo, entra governo, e os hospitais públicos sempre, apesar de ter uma iniciativa ou outra, ainda são um lugar onde a população não tem o melhor atendimento. Então a minha pergunta é essa, é uma pergunta dupla. Quais são os planos de investimento para a saúde, para o povo parar de ficar nas filas ainda com grande dificuldade, ainda não ter equipamento necessário, todas as queixas que os profissionais da saúde falam, e saber também o investimento em prevenção, em profilaxia, que hoje em dia a gente já sabe que é uma das coisas que mais faz com que a saúde fique melhor, porque ela previne antes que aconteça. Quais são os investimentos da saúde dentro de todo esse quadro que a gente tem? Porque a crise pode estar aí, mas quem não pode sofrer é o povo. Edson, por favor, vamos sortear. Candidato da Luz. E quem comenta é o candidato ou a candidata Alice Portugal. O candidato, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. É um prazer, Lázaro Ramos, essa pergunta. Nossa capital é a que menos investe, são 59 centavos por habitante dia. Você sabe o que é isso? De 27 estados da capital, é a que menos investe é Salvador. E eu não entendo porque tem pesquisa que diz que o prefeito é o melhor prefeito do Brasil. Do Brasil ele pode ser, mas de Salvador com certeza ele não é. Porque quem investe só 59 centavos é aquela pessoa que não utiliza o SUS. Eu utilizo o SUS e faço questão que os candidatos aqui assinem um compromisso para utilizar o SUS. Porque é muito fácil você prestar um serviço público sem qualidade para a família dos outros, né? Que para os outros pode, aí para você vai no hospital de primeira qualidade, ou então vai para São Paulo lá nos melhores hospitais, né? Então essa é a diferença, porque quem sente na pele é que sabe o que precisa ser feito, e a forma de fazer é cortando 30% dos gastos. Nós vamos economizar 2 bilhões, e é com esse dinheiro que nós faremos a transformação da saúde, colocando médicos e acabando com a Casa Civil, colocando enfermeiros e acabando com
serim, tirando todos os cargos de cabide, de emprego, para poder apadrinhar os políticos, partidos e mais partidos, e montar a tal da governabilidade, e a gente vai acabar com essa nefasta forma de fazer política e economizando esse dinheiro e investir lá na onde precisa, que é na ponta final, tirar, né, da atividade meio e colocar na atividade fim, que por sinal é o que o povo quer, ele que paga a conta, ele que tem que ser bem atendido, porque esse serviço público é um serviço de qualidade para você, porque é você que paga essa conta. O prefeito é seu empregado e não é seu soberano, é o inverso. O povo tem que saber disso, que quem manda é você que paga a conta. Candidato Alice Portugal, agora o senhor tem 1 minuto para comentar a resposta a partir do momento que o nosso famoso reloginho já está no ar. Vamos lá. Você que me ouve nesse momento, que nos assiste, tem saúde digna em seu bairro? A cadeira está vazia, cadeira do prefeito. Ele não veio aqui dizer, fugiu do debate, porque só 59 centavos são utilizados por dia em saúde em Salvador. Porque Salvador é a capital que menos investe em saúde. Os postos de saúde não têm médicos. Infelizmente, Salvador tem uma cobertura precária de saúde da família, apenas 29%. E chegou a esse índice porque a presidenta Dilma, caçada injustamente, que hoje veio a Salvador em uma manifestação maravilhosa, colocou mais de 100 equipes do Mais Médicos aqui. Nós vamos criar a primeira maternidade municipal para que a mulher não tenha a dúvida onde vai dar à luz. Efetivamente, vamos fazer o hospital, que até agora só é maquete no programa eleitoral do prefeito e, infelizmente, está fazendo apenas a terraplanagem. Portanto, saúde será a prioridade. Muito obrigado. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Eu gostei do da luz, viu? Isso aí eu gostei. Realmente as mulheres não têm, ficam perambulando para poder saber aonde vão parir seus filhos. Isso é um absurdo. Nós temos que cuidar, colocar o atendente, que é o agente de saúde, para fazer a prevenção. Colocar também nas escolas um médico para fazer triagem, saber da anemia falciforme, saber se tem problema de diabetes, de pressão alta ou outras doenças que, tratada precocemente, não virarão um problema de saúde para a pessoa e também um problema de gastos maiores para o sistema de saúde da cidade. Nós temos que prevenir também com uma boa alimentação nas escolas, porque uma criança bem alimentada, ela dificilmente vai apresentar problemas de saúde, porque a falta de alimentação deixa o organismo fraco, todo mundo sabe disso. Então nós vamos trabalhar lá na base, que é com as crianças, porque quem não cuida de criança, não cuida de nada, e nós vamos começar cuidando logo das crianças, das mulheres, dos idosos, que são os principais, que a gente tem que dar uma saúde geral para todos, e com dinheiro que nós vamos tirar dos cabides de emprego. Bem, agora nós vamos conhecer a pergunta do empresário Fruto Dia Neto, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador. Salvador é uma cidade que depende fundamentalmente do comércio e do serviço. Eu queria saber do candidato o que ele pretende fazer para estimular e desonerar esse importante setor da economia, para evitar, inclusive, o desemprego elevado que os empresários têm sido obrigados a promover. Júnior, por favor, promova o sorteio do candidato que responderá à pergunta do candidato que vai comentar também. Quem vai responder é Cláudio Silva e quem vai comentar Célia Sacramento. O senhor tem 2 minutos. Na hora que o nosso reloginho apitar. Está chegando. Às vezes... Vamos lá, Cláudio. Então, Fruto Dias, grande amigo, parabéns pela pergunta. O mais importante é a gente entender que Salvador tem hoje um orçamento de 6 bilhões de reais, calcado no aumento estrondoso dos impostos. Isso faz com que muitas empresas se fechem. O que o empresário está perguntando ali, o que é que vai ser feito em relação a essas taxas elevadas que muitos são obrigados a pagar e que faz com que muitas empresas se fechem, aumentando o índice de desempregados na nossa cidade. Nós precisamos desenvolver uma política fiscal adequada, identificar aqueles setores que são geradores de emprego e renda, identificar aqueles setores que podem retomar o crescimento da economia local. E aí?
com a redução das taxas de licenciamento e de fiscalização, com a redução do IPTU, nós vamos ter certamente mais empregos sendo gerados. Nós vamos ter, inclusive, uma série de novas empresas sendo atraídas de outras cidades. É isso que Salvador precisa. Nós precisamos retomar o desenvolvimento econômico e o empresário é parceiro. São muitos os empresários que hoje têm que fechar ou diminuir o seu negócio porque não conseguem pagar as taxas municipais. O primeiro ponto, a primeira atitude nossa, a partir de 1º de janeiro, é firmar o pacto Todos contra a Crise. E esse pacto vai se dar entre Estado, município, empresários e cidadãos para gerarmos emprego. E o empresário é o primeiro e maior parceiro nessa hora. Se nós desonerarmos essas taxas elevadas, se criarmos uma política fiscal adequada, certamente teremos outras formas de arrecadação. Elevaremos o ISS, a arrecadação do ISS, certamente elevaremos também o ICMS, aumentando o fundo de participação municipal. Então é uma política de equilíbrio que tem que ser buscada. Não adianta uma tarifação elevada, como a cidade sofre hoje, impostos elevados e as empresas fechando, o desemprego aumentando. O empresário tem que ser tratado como parceiro e não como vilão daquele que se tem que cobrar cada vez mais o imposto. Candidata Célia, a senhora agora tem 1 minuto para comentar, a partir do momento do famoso reloginho. Agora. A participação do empresário de uma forma geral na economia é fundamental. Então, o que inviabiliza ao empresário pagar os seus tributos? É exatamente a falta da rotatividade econômica em função das crises. Quando a economia está funcionando, está fluindo bem, não existe problema. Então, qual é a grande preocupação nossa, enquanto gestores? É criar condições para que a cidade viva sua plena economia, a partir de toda uma estrutura que viabilize o seu desenvolvimento. Então, uma dessas etapas é trazendo empresas, identificando quais são os gargalos que estão dificultando a vida das empresas. Então, eu vou trabalhar direcionando ações, inclusive, para viabilizar a redução tributária, dando benefícios por área, como já aconteceu no comércio, né? Uma redução do ICMS para que haja um incentivo tributário. Candidato, o senhor tem agora 1 minuto para a réplica. Esperemos um segundinho. Agora. Mais uma vez eu insisto, o empresário é o maior parceiro que a prefeitura pode ter nessa retomada do desenvolvimento. É uma política fiscal, uma política adequada de redução dessas altas taxas que estão aí, que pode atrair novos empresários e fazer com que estão aí voltem a crescer. Nós vamos criar 50 mil empregos em Salvador. Essa é a nossa meta. Sem isso, Salvador vai continuar sendo a capital nacional do desemprego. E o empresário é o nosso maior parceiro. Se nós desenvolvermos uma política onde aquele empresário que gera emprego, ele é desonerado das taxas, certamente teremos uma cidade bem melhor. O emprego é a raiz fundamental do problema de Salvador. Sem o recurso, o pai não consegue comprar boa alimentação, o filho fica doente, lota o posto de saúde. Então é uma cadeia que precisa ser tratada imediatamente pela prefeitura, e a parceria prefeitura e empresário é que é fundamental para resolver esse grande problema que nós estamos vivendo. Muito bem. E nós vamos agora conhecer a pergunta da urbanista Glória Cecília. Atualmente, a cidade de Salvador tem um déficit habitacional, ou seja, a necessidade de novas moradias estimada em torno de 106 mil unidades, de acordo com dados da Fundação João Pinheiro, né, que é uma fundação de pesquisa importante que faz essas estimativas. Ao mesmo tempo, o centro antigo de Salvador é a região da cidade que mais concentra um parque imobiliário ocioso. Então são muitas unidades vazias, abandonadas. Então, considerando que hoje você tem esse número de cerca de 1.500 unidades vazias, né? Óbvio que o centro tem tem várias atividades e funções que são importantes, mas a moradia ela é estruturante do território e da vida da cidade. Então, nesse sentido, eu queria saber, até 2020, que é o final dos mandatos dos prefeitos, que percentual desse parque imobiliário ocioso vai ser destinado para habitação e aí, principalmente, habitação de interesse social voltado para a população pobre, mais vulnerável, aquela que precisa acessar
o direito à moradia pelas políticas públicas. Júnior, por favor, vamos ao sorteio. O candidato que vai responder, Célia Sacramento, tem 2 minutos para responder, e quem vai comentar é Pastor Isidório, que tem o tempo adequado na hora. Então, Célia, a hora que o reloginho rodar, está valendo. Então, andando pela cidade de Salvador, nós percebemos o caos que vivemos em relação à questão da moradia. Então, em várias partes da cidade, nós encontramos novos grupos habitando espaços de forma desordenada, porque não existe uma política de moradia municipal. Isso termina sendo um grande caos. Qual é a nossa proposta e está no nosso plano de governo? É viabilizar o desenvolvimento de ações ocupando algumas áreas do centro da cidade, mas a partir da melhoria, um incentivo para que as pessoas possam utilizar e também tenham condições, pessoas que já trabalham no centro da cidade. Então nós já vamos estar resolvendo também um problema de mobilidade. Não adianta colocar uma pessoa para morar no centro da cidade e essa pessoa esteja trabalhando em outra área. Então nós vamos tentar fazer uma conciliação com um estudo específico entre as pessoas que já trabalham no centro e uma sistemática para que elas ocupem aquela moradia. Por outro lado, nós precisamos identificar áreas que já estão sendo ocupadas, mas que podem ter todo um desenvolvimento verticalizado. Porque verticalizando as áreas que já estão ocupadas, automaticamente nós vamos dar felicidade para as pessoas, porque existe uma resistência muito grande para pessoas que ocupam áreas desordenadas e, de repente, chega um gestor público que quer retirar essas pessoas. Então a nossa ideia é trabalhar diretamente nessas áreas que estão sendo ocupadas, fazendo a verticalização para que as pessoas fiquem aonde encontrou e automaticamente, aos poucos, nós consigamos reduzir esse déficit que é a habitação na cidade de Salvador. Sem dúvida nenhuma, vamos trabalhar muito firme para dar esse resultado. Muito obrigado. Candidato Pastor Isidório, a partir do momento que o reloginho rodar, o senhor tem 1 minuto para responder. Olha, dessa área de construção civil, eu conheço um pouco. Eu sou mestre de obra, tenho as mãos aqui calo, trabalho na pá, na enxada, na colher de pedreiro, e diria que os mutirões sociais precisarão acontecer. Essa semana eu fui ver o tal do Viver Melhor. Acaba, chega lá, bota um vaso sanitário, uma porta, uma janela, reboca um pedaço, lá vai R$5.000. Isso não dá nem R$1.500, é uns caras de trilho. Então, nós temos o pessoal das drogas que precisa recuperar, mas não pode ficar como come e dorme. A gente precisa utilizar eles, criar inclusive o Bolsa Recuperação e levar eles para abrir emprego para esses trabalhadores da construção civil, para fazermos os mutirão, criar as casas, porque o tecido social de Salvador foi fragilizado, as moradias foram botadas de qualquer jeito, o poder público não fiscalizou e agora teremos de unir para melhorar e conseguir habitação para essas pessoas pobres. Candidato, Célia, só tem 1 minuto para a réplica. Uma coisa é não ter a moradia. E nós temos um grande número de pessoas que não têm onde morar, pessoas que estão em situação de rua. Outras são pessoas que moram em casas de plástico. Então, se você chegar ali em Alto de Coutos, você tem essa realidade. Subindo ali a Estrada Velha do aeroporto, você tem outra realidade. Se você passa ali pela Gal Costa, outra realidade. Ou seja, a cidade, qualquer lado que você caminhe, desde que seja área periférica, nós vamos ver pessoas morando em situações de vulnerabilidade. Para mim, que já morei numa casa que num dia de chuva, a casa de cima caiu na minha e a minha virou sanduíche, posso dizer bem que eu sei o que é esse drama. Então, trabalhando diretamente com as pessoas que precisam de residência, a partir do momento que consigamos desenvolver ações diretas, nós vamos incentivar a construção de casas populares verticalizadas. Muito obrigado. Vamos agora conhecer a pergunta do reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles. Minha saudação aos amigos da TVE, aos candidatos, às candidatas. A UFBA, ela vive a cidade de Salvador como ninguém.
é uma cidade dentro da cidade, uma população de quase 50 mil pessoas. Vejam só, é muito importante, portanto, que essa cidade sinta-se bem na cidade de Salvador. Qual é o compromisso que o candidato ou candidata tem com melhorar essa relação? Por exemplo, a mobilidade urbana, que tanto afeta nossos estudantes que estudam à noite, né, que precisam sair mais tarde. Que garantias a mais podem ser dadas de tal sorte que essa nossa população, que hoje está em todos os bairros, que vive em todos os bairros e não apenas nos mais favorecidos, sinta-se bem em Salvador? Júnior, por favor, vamos sortear novamente. Alice Portugal responderá. E quem comenta é Fábio Nogueira. Candidata, a senhora tem 2 minutos, aguardemos apenas o famoso, já está no ar. Vamos lá. Primeiro, agradecer a pergunta do reitor, João Carlos Salles, dizer que a UFBA, inclusive, é o meu berço político e que nós procuraríamos, do ponto de vista da mobilidade, integrar a cidade. Se não fosse o governador Rui Costa, estaria aí esse metrô parado até hoje. Infelizmente, o prefeito tenta empatar a obra do metrô e não está aqui para debater conosco. Dificultou a feitura daquele trecho no Iguatemi e hoje diminui as linhas de transporte na cidade, prejudicando inclusive os estudantes universitários e prejudicando toda a cidade. Nós vamos integrar a cidade, integrar as linhas com o metrô. Vamos criar também o bicicletário nas estações do metrô e vamos, sem dúvida nenhuma, rever a licitação dos transportes na cidade, uma licitação gigante e que precisa ser vista. O idoso agora está encurralado, não consegue entrar pela porta do meio e não consegue entrar pela porta da frente. A prefeitura fez um consórcio, não é, com essas empresas de ônibus e garante um transporte de péssima qualidade. Por isso nós vamos garantir o ar-condicionado que o prefeito prometeu e não cumpriu e vamos fazer um projeto de mobilidade. Projeto articulado com o metrô, articulado com o governador do estado, ascensores verticais. Salvador tem um elevador como um grande cartão postal da cidade e os planos inclinados não funcionam. O Gonçalves está parado. Vamos fazer novos planos inclinados, elevadores e com o governo do estado o projeto de teleféricos vinculando um bairro a outro, ligando um bairro a outro. A mobilidade melhorará se a prefeitura tiver prioridade para atender a quem mais precisa. Os bairros periféricos da cidade, os bairros populares, pessoas que levam 3 horas para chegar na sua residência ou no seu local de trabalho. É de fato calamitoso. Portanto, reitor, na prefeitura vamos aumentar as linhas e garantir mobilidade. Muito obrigado. Fábio, 1 minuto para comentar. É importante dizer que para a gente poder ter uma cidade integrada, de fato, precisamos ter serviços de qualidade. E para ter serviços de qualidade, precisamos valorizar o funcionalismo público, que tanto em âmbito municipal como em âmbito estadual, estão sendo perseguidos e retirados vários direitos. Então é importante dizer que o funcionário público precisa ser valorizado. A Prefeitura de Salvador deu aumento 0 para os funcionários públicos. Os agentes comunitários de saúde, por exemplo, recebem abaixo do piso nacional. Então, como ter uma cidade mais integrada, uma cidade com serviço de qualidade, se o funcionalismo público não é respeitado e valorizado da sua integralidade? E dizer que a atual política de terceirizações e as OS prejudicam a qualidade de serviço público. O mesmo acontece em âmbito estadual, né? Os servidores são servidor estadual, eu sofro com a política atual do governador em relação aos servidores estaduais, inclusive por de terceirizações que levou, por exemplo, à paralisação dos serviços básicos das escolas, que levou a mobilizações de estudantes que nós acompanhamos através do noticiário. Então, uma cidade mais integrada, uma cidade que de fato tenhamos direito amplo a circular nela e etc., é necessário serviço público de qualidade. Conclua. Candidata Alice, ela tem 1 minuto para réplica. Como o tempo era sobre mobilidade, falamos sobre mobilidade. E vamos articular os serviços de maneira integrada ao metrô, que seguirá crescendo, fazer novas linhas de ônibus, recuperar linhas tiradas pelo prefeito, como Cajazeiras Barra, e vamos, acima de tudo, também valorizar o funcionalismo. Sou servidora pública e vou acabar com reajuste 0. Nós teremos efetivamente mesas de negociação permanente com os servidores. Valorizaremos o professor e o trabalhador da escola. Efetivamente, o servidor será uma prioridade. E a mobilidade é a vida da cidade.
para desengarrafar, fazer circular a cidade, precisaremos com certeza novas linhas de ônibus, integração com o metrô e valorização do trabalho do governo do estado, porque sem ele a cidade estaria travada. Governador amigo da cidade, tem sido parceiro nessas obras de mobilidade que nós vamos fazer muito mais estando na prefeitura. Obrigado, candidata. E nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o debate dos candidatos à Prefeitura de Salvador. Estamos de volta agora com o terceiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador. Você também pode acompanhar pela Rádio Educadora 107.5 e pelo portal da TVE na internet. Lembramos que o candidato ACM Neto do DEM não compareceu e sua justificativa foi apresentada no início deste debate. Vamos agora conhecer as regras desse terceiro bloco. Neste bloco, o candidato pergunta para candidato. Haverá sorteios para definir pela ordem quem fará a pergunta e quem responderá. Cada candidato terá 1 minuto para fazer a pergunta e o que for sorteado para respondê-la terá 2 minutos. O candidato que fez a pergunta terá 1 minuto para réplica e o que respondeu mais 1 minuto para tréplica. Edson, o sorteio. Pastor Sargento Isidório vai perguntar e quem responde é o candidato da Luz. 1 minuto, pastor, para fazer a sua pergunta, por favor. Primeiro, eu gostaria de perguntar ao faraó, a sua majestade, mas ele não veio. O que é que ele fará no segundo turno, quando peitar o doido pela paz, doido por Jesus e pela família? Porque nós vamos para o segundo turno, faraó. Você não vai conseguir fazer maquiagem, não. Aí eu quero perguntar ao da Luz, o que é que você acha, da Luz, daquela Salvador da televisão? Aquela Salvador que parece, rapaz, é incrível, rapaz. Pense que cabe a cara de trilho, rapaz. Ele entra nas creches e bota os meninos para cantar o jingle dele. E, rapaz, se aquilo tudo que ele mostra na televisão fosse verdade, nem precisava ter televisão. Mas o pior de tudo isso é o desrespeito que ele faz às emissoras de TV, a toda a imprensa. Todo profissional de imprensa e toda a televisão, rádio foi desrespeitada por esse rapaz. O que é que você acha disso? Muito obrigado. O senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Beleza, meu amigo. A hora que o reloginho apitar ali, para você não perder tempo. Agora, beleza, meu amigo pastor. Eu quero deixar aqui uma das bombas, que eu falo toda hora que vai ter bomba, então vai ser uma agora, logo agora. O pior de tudo, não é ele não vir, não respeitar, achar que já está eleito. O pior de tudo é que ele quer ser candidato a governador em 2018, ou seja, ele está sendo candidato para ficar só 1 ano e 3 meses. Veja bem, eu não tenho problema nenhum de estar aqui no lugar dele aqui para a gente debater com o Bruno Reis, até porque ele que, caso ele eleito, assumiria a prefeitura por 2 anos e 9 meses. É mais tempo o vice do que ele mesmo. Então, o que está para acontecer? Aí sim eu acredito num golpe. Ele, o soberano, colocando o rei, e quem vai mandar no final é o bobo da corte, que de bobo não tem nada, que é o Gedel Caixa 2, que agora ele está defendendo Caixa 2, né? Não entendi nada como é que ele tem a coragem de defender Caixa 2, porque quem usou dinheiro, malversou dinheiro e pegou dinheiro não contabilizado, tem que ser preso, tem que perder os direitos políticos e não pode mais ser candidato. Não tem que ser perdoado por nada, não. Então nós estamos vivendo, né, numa farsa aonde ou você acha que o prefeito não vai ser candidato a governador. Eu fiz um documento pedindo para ele assinar, pastor, né, se comprometendo em ficar 4 anos. Ele já deu uma entrevista, disse que não assina, que ele não se compromete, que ele não vai entrar nessa. Ou seja, vocês estão elegendo, querendo esse dito votos que ele tem,
estão querendo eleger um prefeito com data de validade vencida, de 1 ano e 3 meses só. Isso daí é um produto daquele que está em promoção no supermercado, que já está para vencer. Então, se você quer isso, então fique ligado, porque é isso que está para acontecer. Candidato, o senhor tem 1 minuto para sua réplica. Quando o reloginho famoso, para o senhor não perder o seu espaço. Agora. A Bahia toda percebe a quase tirania, porque agora você tem que dizer quase tirania, quase golpe, senão você é processado. Mas você vê aí, é o chupa-cabra, o cara tá descendo a ladeira, o chupa, é multa aqui, é multa lá. Rapaz, é um absurdo, tá entendendo? O cara sai da atividade, do trabalho, do candomblé, da igreja, do culto, cadê o carro? Tomou Doril. Tá lá no pátio da Salvador, da prefeitura. Aí você olha o guincho que vai socorrer uma pessoa normal, você olha o orçamento, 100, 110 reais. O guincho marginal da prefeitura é 300 reais e a diária lá dentro do pátio, os pais de família estão quase tendo de vender os veículos para pagar multa. A tirania é muito grande, é perseguição, é porrada em camelô, é IPTU, é uma escorcha, Candidato, e a gente não pode falar por causa da... Muito obrigado. O senhor tem 1 minuto para sua tréplica. É por isso que no nosso projeto está o cancelamento de todas as multas por esses chupacabras, que na verdade não dá para ter confiança neles, porque teve Monza que foi multado a 368 km por hora. Teve um cara que foi multado com o carro estacionado, descarregando por excesso de velocidade. Então, haja velocidade, viu? Então, se você está a 80 km na paralela, será que não vão te multar dizendo que você estava a 88, 85? Se teve um erro tão escabroso como esse. Então, por isso, por não confiar nesse sistema, cancelaremos imediatamente todas as multas pelo sistema eletrônico, porque multa não é para arrecadar. Multa, ela é para educação do trânsito, onde o agente vai lá, ó, você está sendo multado por causa disso, assine aqui. Esse negócio de sair multando com esses radares aí, cada vez, ó, ele está dando mais um presente, estão implantando mais 70 radares aí de presente para vocês aí, esses dias. Muito obrigado. Edson Júnior, por favor, promova o sorteio da segunda pergunta. Quem pergunta é Fábio Nogueira e quem responde é Alice Portugal. O candidato tem 1 minuto para a sua pergunta. Candidato Alice Portugal, o governador Rui Costa está empenhado em construir a ponte Salvador de Itaparica, que está prevista em 7 bilhões de reais. Esse valor daria para cobrir todo o déficit habitacional da cidade de Salvador. A senhora é a favor ou contra a construção da ponte Salvador de Itaparica? Bom, candidato Fábio, já posso? Espera aí que tem que zerar o seu tempo. Espera um pouquinho para a gente zerar o cronômetro, para você não perder o seu tempo. Agora está valendo. Candidato Fábio, eu quero lhe dizer que o governador Rui Costa tem sido o maior amigo da cidade. E você que está em casa, vamos fazer um exercício. Vamos retirar o estádio da Fonte Nova, retirar o complexo de viadutos da Avenida Paralela. Vamos tirar do mapa e da imagem de Salvador o complexo rodoviário 2 de julho no aeroporto. Vamos retirar as obras de mobilidade da cidade, o metrô. E o que vai sobrar? Vai sobrar a cidade completamente abandonada do ponto de vista de obras de mobilidade. O prefeito bota a placa na obra que o governador realizou, como nós flagramos na Avenida Orlando Gomes. Então é golpe todo dia, é golpe contra a democracia em Brasília, e hoje nós recebemos a presidenta Dilma, e é golpe aqui, todos os dias, nos seus direitos. Portanto, a ponte é um projeto em debate. Evidentemente, a ponte, dentro das regras sustentáveis, das regras adequadas, poderia ser feita em local onde o recurso não fosse tão alto como estava previsto em algum projeto original. Mas eu confio que o governador, se vier a fazer a ponte, fará dentro de um padrão que não prejudique a natureza, o meio ambiente e garantirá um acesso ao recôncavo com muito mais rapidez. Do ponto de vista da cidade, o que compreendo é que é necessário reconhecer, não apenas criticar, que o governo do estado está sendo parceiro da cidade.
nas encostas, você pode ver o Barro Branco matou 22 pessoas o ano passado. Até hoje o prefeito não entregou a obra. As encostas da cidade estão sendo feitas pelo governo do estado. O governador morou numa encosta. Eu também venho de um bairro popular. Sei exatamente o que são famílias desabrigadas. Portanto, eu tenho muita confiança nas obras que o governo vem fazendo e acredito que no momento de se analisar a ponte, nesse momento de crise, não está previsto, nós efetivamente adequaremos ao valor adequado para a cidade. O candidato Fábio tem 1 minuto para a sua réplica. Então, a senhora está afirmando que você é favorável à questão da ponte Salvador de Itaparica. Né? E é importante dizer que essa ponte está interligada ao projeto Linha Viva do prefeito Assemineto, que prevê a cobrança de pedágio dentro da cidade de Salvador. A ponte tem relação com a Linha Viva, então a população precisa saber disso. E nós do PSOL defendemos um plebiscito à população para que ela possa dizer se é a favor ou não da construção da ponte, porque os ambientalistas são contra, pelos impactos que vai ter na Baía de Todos os Santos. É algo muito sério, que envolve bilhões de reais, sendo que nós temos outras prioridades no nosso município. Salvador está abandonado do ponto de vista de serviços básicos e essenciais. Isso em função das opções que foram feitas pelo prefeito Assemineto. A cidade maquiada, a cidade das obras, não corresponde às necessidades do conjunto da população. A obra é importante, mas mais importante que a obra é pensar no déficit habitacional, nos investimentos de educação, no investimento de saúde, de cuidar das pessoas. Não podemos ter uma disputa eleitoral baseada em quem mais fez obras. Temos que discutir que projeto nós queremos para a cidade de Salvador. Quais são as prioridades que nós queremos na nossa população? Investir em saúde, educação e cultura e transporte de qualidade deve ser a prioridade de um governo comprometido com o povo dos trabalhadores. Muito obrigado, Fábio. A candidata tem 1 minuto para a sua réplica a partir de agora. Neste momento, esta questão não está sendo discutida com prioridade. A prioridade é o metrô, a prioridade são as ciclovias das avenidas que estão sendo construídas na cidade. Na prefeitura garantirei a integração das linhas de ônibus com o metrô. Na prefeitura terei todo o respeito ao meio ambiente. O Conselho de Transportes vai funcionar. Não vai acontecer como aconteceu agora. Eu vou rever e terei coragem de rever a licitação dos ônibus dos transportes coletivos em Salvador. Não vou tremer de medo. Os empresários podem também ficar tranquilos. Não serão maltratados, como estão sendo na gestão do prefeito ACM Neto. Efetivamente, compreendo que fazer a cidade girar é fundamental e faremos com democracia. E confio no governador que adequará o projeto ao momento de crise econômica. Aliás, é o que está sendo feito agora nesta análise da ponte que o senhor perguntou. Muito obrigado. Júnior, por favor, vamos sortear agora a terceira pergunta. Quem fará a pergunta é a candidata Alice Portugal e quem irá responder é Cláudio Silva. Alice tem 1 minuto para a sua pergunta. Candidato Cláudio Silva, todos nós vimos que o prefeito ACM Neto fez escolhas erradas e com 70 milhões dos cofres públicos reformou o calçadão do Rio Vermelho. Se eu tivesse 70 milhões, eu faria a escolha por restaurar o Rio Vermelho na sua tradição cultural, mas com certeza, com talvez a metade do recurso, eu faria 15 creches. Eu quero perguntar ao senhor, qual é a sua opinião sobre as obras que vêm sendo realizadas em alguns pontos da orla da cidade e que, infelizmente, em detrimento de obras sociais, são extremamente caras e onerosas para o nosso município? Candidato, o senhor ainda terá, a partir de agora, 2 minutos para a sua resposta a partir do nosso relógio. Quando ele estiver no ar, ele está caminhando, chegou. Bem, a obra do Rio Vermelho, a obra da Barra, a obra em Piatã, são obras importantes para a retomada do desenvolvimento turístico da cidade. A gente tem que entender isso. Agora, é claro que essas obras, elas têm que ter um nível de gasto que permita que você também tenha recursos para investir em outras prioridades. Creche é prioridade, como falamos há pouco. Não necessariamente construí-las, mas conveniar com algumas entidades já existentes. As creches comunitárias são fundamentais. Elas podem fazer o ataque imediatamente para que você, minha amiga que está em casa e que tem dificuldade hoje de um lugar para colocar seu filho, possa imediatamente resolver isso já a partir do ano que vem. É isso que nós estamos imaginando. Obras importantes, a gente sabe que foram feitas, tanto pelo governo do estado
quanto pela Prefeitura. Mas o mais importante é que essas obras, elas sejam obras que não precisem sofrer reparos tão logo elas fiquem concluídas. A gente viu que algumas obras que foram feitas já estão sendo reparadas. Essa é uma preocupação que nós teremos no nosso governo. Nós não vamos permitir que uma obra seja feita e 30 dias depois ela já esteja sofrendo manutenção, como tem acontecido com uma certa frequência em obras que estão sendo feitas no município. Mas não podemos esquecer intervenções que podem trazer de volta o turista, intervenções que podem devolver à nossa cidade aquela plasticidade, aquela beleza que ela sempre teve, também são importantes. O mais importante e prioritário nesse momento é nós buscarmos o equilíbrio, colocarmos essas obras sim, recuperar a nossa orla, recuperar parques, recuperar quadras, mas também pensar no cidadão, na saúde do cidadão, na qualidade da educação, na construção de novas creches e no convênio, para que espaços já existentes possam ser utilizados de imediato, para que famílias carentes possam deixar os seus filhos, você que está em casa, que tem dificuldade, deixar o seu filho e poder ir trabalhar. Obrigado. A candidata Alice Portugal tem 1 minuto agora para a sua réplica. Pois é, candidato, na minha opinião, governar é fazer escolhas. E o prefeito atual, ele fez a escolha para garantir obras que são obras de maquiagem, obras que embelezam até com gosto duvidoso alguns pontos da cidade, mas, por exemplo, levaram à falência os comerciantes da Barra, expulsou os permissionários do mercado do Rio Vermelho, levando ao desemprego centenas de famílias. Infelizmente, nós temos mais de 100 mil crianças aguardando uma vaga de creche. A mãe não tem onde deixar sua criança e o prefeito garante R$50 para cada família que não põe o seu filho em uma creche. Quem toma conta de uma criança por R$50? Sem dúvida alguma, a nossa escola municipal precisa avançar para tempo integral. Portanto, as minhas escolhas serão escolhas diferentes. Serão escolhas para cuidar melhor das pessoas. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. O nosso programa de governo, ele trata diretamente do cuidar das pessoas. Isso é fundamental. Agora, nós não precisamos fazer obras o tempo todo. Nós podemos usar estruturas existentes. É como eu tenho falado, existem associações comunitárias, creches comunitárias, igrejas, templos religiosos que estão prontos para receber essas pessoas, com investimento pequeno, para que isso permita que o município também tenha recursos para investir na recuperação. É claro, a gente está vendo o governo do estado investindo na recuperação do centro histórico. O centro histórico tem que ser também um polo de atratividade, de turistas, de cidadãos soteropolitanos que vão lá, que vão se divertir. Portanto, recuperar a Barra é importante sim, o Rio Vermelho também, mas não podemos abrir mão de espaços como a Ribeira, o Rio Vermelho, a Lagoa da Baeté. Portanto, é preciso focar não só esse lado das creches, mas também obras importantes para a recuperação do nosso tecido urbano. Muito obrigado. E Júnior, por favor, vamos sortear a 4ª pergunta. O candidato Cláudio Silva fará a pergunta a ser respondida por Fábio Nogueira. Candidato Cláudio tem 1 minuto para a sua pergunta. Candidato Fábio, um dos maiores problemas da nossa cidade é a mobilidade urbana. Como o senhor pretende resolver o problema do transporte público em Salvador, considerando que Salvador tem cerca de 4,6 milhões de viagens dia e que apenas 44% dessas viagens são feitas através do transporte público? Candidato, a partir do momento que o relógio marcar os 2 minutos, o senhor terá os seus 2 minutos para a sua resposta. Não, em primeiro lugar, acho que é necessário enfrentar o lobby dos empresários de ônibus. Um momentinho, por favor, porque ainda não rodou o relógio. Agora está rodando. Tá. É importante enfrentar o lobby dos empresários de ônibus na cidade de Salvador. Eles devem à prefeitura mais de R$1 bilhão. É isso mesmo, R$1 bilhão. É por isso que a Semineto não vem para o debate, para não ter que explicar por que ele permite algo dessa natureza na cidade de Salvador. O serviço é de péssima qualidade, né? A tarifa é muito cara, não se tem controle sobre a composição da tarifa de 3,30 na cidade de Salvador, a população não participa da tarifa, né, da definição da tarifa, e quem fiscaliza, né, a circulação dos ônibus são as próprias empresas. A prefeitura não fiscaliza o controle de quantas vezes o ônibus roda na cidade de Salvador. É por isso que o ônibus é de péssima qualidade, a população sofre com o que acontece hoje do ponto de vista do transporte público no nosso município.
Então nós precisamos rever os contratos com as empresas de ônibus, estabelecer uma participação ampla, criar um conselho municipal de mobilidade na cidade de Salvador, que integre o ônibus, o metrô, os trens dos subúrbios que estão sucateados e abandonados, né? As ciclovias que precisam juntar, não pode ser ciclovia que junta nada a lugar nenhum, como acontece hoje, não é obra para inglês ver, está dentro do plano de mobilidade. Tem um plano para as calçadas, dos nossos passeios. A população idosa sofre com isso na cidade de Salvador, porque não existe um plano de calçamento no nosso município, e pensando na mobilidade como um todo, integrando, né, os vários modais de mobilidade da cidade de Salvador. Mas para isso é preciso ter prioridade, cuidar de quem precisa. A população mais pobre sofre, né? Eu estive no bairro, por exemplo, de Nova Brasília, em Valéria, a população tem apenas um ônibus que passa de 2 em 2 horas, né, e mesmo assim não funciona aos finais de semana e feriado. Essa é a realidade da cidade de Salvador. Esse sistema de transporte que nós temos hoje. Para mudar isso, precisa ter vontade política, capacidade de enfrentar os interesses empresariais e dizer que a população deve ter prioridade no transporte público e abrir as planilhas do custo de ônibus da cidade de Salvador. Só assim nós vamos recuperar o sentido, né, do transporte como direito social, que deve ser do conjunto da população e não ser sequestrado pelos interesses de uma minoria de empresários de ônibus na cidade de Salvador. Muito obrigado. O candidato Cláudio Silva agora terá 1 minuto para a sua réplica. Bem, é preciso dizer também à população que está em casa e sabe o que eu estou falando, que não somente o transporte público é importante na nossa cidade. Cerca de 32% dos deslocamentos desses 4,6 milhões de viagens é feito através de transporte não motorizado. Bicicleta, transportes alternativos. Então é importante que nós tenhamos vários modais integrados, como diz o candidato. Mas o mais importante de tudo é que nós pensemos os pequenos deslocamentos. É imperioso que a gente atraia a atividade econômica para perto da comunidade. Assim, nós vamos diminuir muito a interação, os deslocamentos internos. Isso vai ajudar não somente na questão da mobilidade urbana, mas também no desenvolvimento regional. Nós não podemos pensar uma cidade como Salvador de uma forma isolada, só transporte. Transporte tem que ser pensado junto com o emprego, junto com a educação, junto com a saúde, porque é um todo. E esse todo tem que ser tratado com o cérebro do prefeito. Por isso, administrar... Muito obrigado, candidato. O candidato Fábio tem 1 minuto para a sua tréplica. É justamente para essa nova postura e essa coragem de enfrentar os interesses dos empresários de ônibus que o prefeito Assemineto não tem, como não tem de enfrentar os seus adversários no debate político democrático, numa rede de televisão importante como a TVE, que nós vamos ter de negociar com os empresários de ônibus. Para garantir o quê? Garantir passe livre para os estudantes, para os desempregados, né? Que tenhamos tarifa zero aos domingos na cidade de Salvador, para que os empresários possam entender que o serviço público de transporte precisa de contrapartida, é uma concessão pública. E o prefeito tem que ter uma postura de defender os interesses dos cidadãos, da população de Salvador, que tem um serviço de péssima qualidade. Os ônibus não chegam, não tem ônibus no ponto, as pessoas vivem, sofrem com isso, né? Então isso tem a ver com as opções que foram feitas. O ônibus, ele é algo fundamental na cidade de Salvador, precisam ter corredores de ônibus, agora integrar com o metrô, integrar com os trens de subúrbio e pensar o conjunto da mobilidade da nossa cidade. Só com vontade política e coragem para enfrentar os interesses empresariais que nós vamos mudar essa realidade na cidade de Salvador. Muito obrigado. Júnior, por favor, vamos fazer mais um sorteio da 5ª pergunta agora. Célia Sacramento irá perguntar para o pastor Sargento Isidório, que a partir do momento que começará a contar o tempo, Célia terá 1 minuto para a pergunta inicialmente. Meu digníssimo pastor Isidório, deputado, sargento, você que trabalha muito com a questão da inclusão social, com o cuidado daqueles que estão em risco de vulnerabilidade, que projetos de inclusão social poderão ser implantados na cidade de Salvador, tendo você a condição de prefeito da nossa cidade? Pastor, por favor, o senhor terá 2 minutos para responder a partir do momento em que o tempo estiver marcando. A partir de agora. Querida Célia, eu quero lhe dizer que disso eu entendo bem, porque primeiro fui criado no subúrbio vendendo picolé geladinho, fui quase um menino de rua, e hoje eu tenho dentro da minha casa mais de 1.300 pessoas, jovens de 9 anos, meninas de 12 anos de idade, além das outras pessoas que vêm, idosos, o pessoal da cadeira de roda, de HIV. Eu moro dentro da Fundação Doutor Jesus,
com minha esposa, com meus filhos. Aprendi a fazer isso, o tocar nas pessoas. Sem dinheiro, sem condição, apenas com a ajuda que o Estado dá. E eu tenho lá mais de 800 pessoas a mais lá dentro e eu não tenho como mandar embora. Tem de ficar lá chegando e entrando. Mas com a verba que tem a prefeitura, 6 bilhões, quase 7 bilhões, imagine esse dinheiro bem colocado. Imagine você chamando todos os religiosos que gostam de fazer caridade, o pessoal do Evangelho, o pessoal católico, o pessoal da matriz africana, o pessoal espírita. Todas essas religiões gostam de fazer. E tem até pessoas que são ateus e que também gostam de fazer o bem. Quando você entronca todo mundo e que você viabiliza com a equipe de assistência social, de psicólogos, de profissionais capacitados que gostam de pessoas, você vai conseguir incluir essas pessoas. Tem a história da creche, que a gente já falou aqui, mas está superado o assunto, porque o faraó não veio aqui, Sua Majestade não veio, desrespeitou todo mundo, tá certo? Só tem na maquiagem. O povo está sabendo hoje o que é creche, o que é tudo isso, na maquiagem. Então, nós gastaremos o dinheiro fazendo muito mais com pouco e ouvindo toda a sociedade, todos os religiosos da nossa cidade. Candidata Célia tem 1 minuto para a sua réplica. Hoje a cidade de Salvador tem toda uma preocupação, e eu como vice-prefeita agora, não como candidato, posso falar, porque durante várias vezes eu cheguei a comentar que essa coisa de você pegar aquela pessoa que está em risco de vulnerabilidade social e colocar num hotel social, não resolve o problema. Porque a pessoa vai lá, dorme e durante o dia vai fazer o quê? Então nós precisamos de fato de mecanismos de inclusão social, que passa pela necessidade inclusive de identificar quais são as deficiências de ordem psicológica, de ordem de qualificação profissional e de ordem social para reintegração à família. Então se nós conseguirmos fazer isso a partir de parcerias com entidades sérias que já existem e mais ação da prefeitura, com certeza nós vamos dar para a nossa cidade um outro olhar, um olhar voltado para a preocupação real com o ser humano, que essa deve ser a missão de todo e qualquer gestor, cuidar das pessoas. Muito obrigado. Candidato, o senhor terá a partir de agora mais 1 minuto para a sua tréplica. Pois é, negra igual a mim, Célia, mulher Célia, professora Célia, abusada pelo faraó, pela majestade que não veio, porque não lhe botou para mostrar sua competência. Espero que Vossa Excelência ganhe a eleição e lembre de mim, me bote lá também para ajudar alguma coisa. Se não, eu me lembrarei da senhora porque eu percebo sua competência. Fazer inclusão social é muito mais de pegar a pessoa, jogar num hotel e ele sair para beber, para drogar, para fazer o que quer e depois voltar de novo para lá. É o dinheiro indo embora. Isso é lavagem de dinheiro. É botar para o curso de capacitação, é para pegar os profissionais de assistência social, de psicologia, as pessoas voluntárias da sociedade que têm vontade de fazer ação social para cuidar desses jovens, integrando eles nas escolas, utilizando eles de forma que eles se sintam tocados, que eles se sintam incluídos. Muito obrigado, Júnior. Vamos partir agora para o sorteio da 6ª pergunta. Quem pergunta é da Luz e quem responde é Célia Sacramento. O senhor da Luz tem 1 minuto para a sua pergunta a partir do momento em que estiver contando o tempo. Agora. Nós estivemos juntos, né, na Central das Creches, na OAB, discutindo exatamente sobre creche. E na época eu comentei lá como vice-prefeita, porque ele colocaria Bruno Reis. E o Bruno Reis seria o candidato dele, porque ele iria renunciar depois de 1 ano e 3 meses para poder sair candidato a governador e largar a prefeitura na mão do PMDB. Você lembra disso, né? Há mais de 1 ano. Nós estivemos juntos. Eu falei e ainda você estava naquela, não, mas ele não me falou, ele me prometeu, ele me disse. Eu falei assim, mas como está em jogo o fato dele querer ser candidato a governador, jamais ele vai te manter, porque ele vai colocar uma pessoa dele lá. Infelizmente, essa pessoa dele, nada contra Bruno Reis, torna a dizer, é do PMDB. E aí eu tenho uma preocupação maior quando eu vejo um ministro defendendo Caixa 2.
né? Que foi até levou uma puxão de orelha do Michel Temer. Então, o que você tem a dizer sobre essa como fala? Dessa passagem que nós tivemos junto? Candidata Célia, a senhora tem 2 minutos para a sua resposta a partir do momento em que o tempo estiver contando. Essa tem sido a pergunta que todas as pessoas têm feito em todos os lugares que eu vou na cidade de Salvador. Eu acabei de chegar da ilha ali de Mar Grande, eu vou ao subúrbio, eu vou em Cajazeiras, não tem lugar que eu chegue. Eu chego aqui na emissora de televisão, a pessoa me chama assim, sim, professora, por que a senhora largou o prefeito? Eu disse, Pô, professor, dá tão bom vocês dois lá, tal. Gente, pelo amor de Deus, eu não larguei o prefeito, não, muito pelo contrário. Eu conversei com o prefeito 1 ano antes que eu ia sair do Partido Verde. Vejam, o prefeito já tinha sido candidato uma vez, não ganhou a eleição, todo mundo lembra disso. Depois ele me convidou para ser vice com ele e muita gente só votou nele por causa de mim. Então eu já estava pré-candidata a prefeita pelo Partido Verde em 2012 e parei o meu projeto para aceitar estar no projeto com o prefeito. Então, claro, pela lógica, todo mundo esperava que eu continuasse. E realmente, não só você, da Luz, como várias pessoas, toda hora me dizia isso. Célia, vai ser Bruno Reis há mais de 1 ano. E o tempo todo deixei claro que eu não vejo que houvesse a obrigatoriedade do prefeito me manter, pelo amor de Deus. Apenas, na minha opinião, ele deveria ter sido uma pessoa transparente e dizer, ó, Célia, realmente não vai dar para que desse tempo de eu fazer coligação. Como é que uma pessoa que dizia para todo mundo, inclusive, está gravado, né, minha amiga, parceira, eu sempre ajudei na gestão, eu não boicotei a gestão em hipótese nenhuma, muito pelo contrário, fiz as críticas de forma contundente, sem nunca prejudicar a gestão, né, dentro de todo um padrão, e de repente, 12 horas antes do processo eleitoral, 12 horas antes da convenção da Luz, ele vem para mim e diz, Célia, realmente vai ser Bruno, que eu achei um absurdo, né? Uma coisa assim, lá no meu bairro, seria uma coisa covarde, né? Mas ele é da elite aí e tal, é antiético. Enfim, você tinha razão, tenho que lhe admitir isso. O candidato da Luz agora terá 1 minuto para a sua réplica a partir de agora. Aproveitando e falar em covardia, né? O prefeito não está aqui nem para poder se defender, nem para poder olhar no olho e dizer que não é candidato, que vai assinar o documento. Mas tem mais uma outra covardia que você tem que nos ouvir. Que estão tentando, no debate da TV Bahia, que é a TV do prefeito, tirar eu, Fábio e Célia Sacramento do debate. Então isso é uma falta de democracia, isso é uma falta de respeito com você que está nos assistindo, isso é uma falta de vergonha na cara, isso é falta de coragem, isso é falta de tanta coisa que eu não sei, eu ficaria aqui 1 minuto, nem meus 9 segundos na televisão daria para falar. Porque você teria que abrir o espaço. Por que limar a nossa candidatura? Por que a gente não participar do debate se estamos participando muito bem aqui, ninguém está batendo em ninguém, ninguém está brigando com ninguém? Isso é medo. Quem tem medo de brincar não vai para o playground, né? Candidata Célia, a partir do reloginho, a senhora terá 1 minuto para a sua resposta a partir de agora. Pois é, e essa coisa de ter ficado tão em cima... eu não tive tempo de fazer coligação, mas agora aos poucos as pessoas já estão sabendo, né? Eu tenho sentido o calor humano pela cidade e com certeza um de nós aqui estaríamos no 2º turno, participando do processo eleitoral de forma democrática, e a cidade de Salvador acabou aquele tempo que as pessoas eram enganadas. Porque olhem, todas as áreas da cidade estão colocando borra de cimento, borra de asfalto, é uma escadinha que estão fazendo ali, é alambrado que estão colocando nos campos, quer dizer, a mesma prática de vários momentos. E eu tenho dito para a população soteropolitana, recebam tudo, recebam mesmo, agora não votem. Vamos acabar com essa história de aceitar esse trabalho que esses políticos tradicionais corruptos fazem pela cidade. Mostrem que você tem valor. Aceitem tudo, mas na hora votem certo. Muito obrigado, candidato. Nós vamos agora ao intervalo rápido e voltamos em seguida com o último bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador.
De volta com o último bloco do debate dos candidatos à Prefeitura de Salvador. Você acompanha pela TV Educativa, pela Rádio Educadora 107.5 e pelo portal da TVE. Lembramos, mais uma vez, que o candidato ACM Neto do DEM não compareceu e sua justificativa foi apresentada no início desse debate. E agora, rapidamente, uma informação. No Twitter, o segundo assunto mais procurado no momento é o debate da TVE. Vamos agora conhecer as regras deste último bloco do debate. Neste último bloco, cada candidato terá direito a 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Não haverá sorteios e a ordem para falar será a inversa do primeiro bloco. Ou seja, quem vai falar primeiro será o candidato que falou por último no primeiro bloco. Então, pela ordem estabelecida, falará agora o candidato Cláudio Silva. O senhor tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Está valendo. Meu amigo, minha amiga, que ficou até agora nos assistindo, nós estamos muito felizes. O movimento Pense Diferente já tomou conta de Salvador. As pessoas já entenderam que nós temos que pensar para frente, que nós não podemos ficar olhando para o passado, nem só prestando contas, nem só criticando por criticar. Nós temos que pensar a Salvador do amanhã. E a Salvador do amanhã é a Salvador da oportunidade, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Nós estamos há 30 dias fazendo programas na TV, no rádio, na internet, apresentando propostas. Nós temos propostas porque estamos preparados para administrar Salvador. Nós temos experiência, já comprovamos isso em diversos cargos que nós ocupamos. Por isso, nós sabemos o que é melhor para a cidade. Aquele menino que nasceu na comunidade pobre e que estudou em escola pública e que teve a felicidade de ter a experiência na administração estadual, na administração federal e também na administração municipal, sabe o que é melhor para Salvador. Então, o que nós estamos propondo a vocês é que vocês pensem e externem o que é fazer diferente, porque você sabe o que é necessário, você sabe que é preciso uma saúde de melhor qualidade, postos de saúde que possam ter elementos que acabem com a fila, o medicamento disponível, a escola com qualidade, com professores bem remunerados, com os profissionais de apoio à escola também bem remunerados, uma mobilidade que pense a cidade de uma forma integrada. E é isso que nós estamos propondo. Nós estamos propondo acabar de uma vez por todas com esse título maléfico que nós temos da Salvador do desemprego, a capital nacional do desemprego. Nós vamos criar 50 mil empregos, vamos fazer um pacto todos contra a crise, vamos ressuscitar o Pelourinho e outras áreas da cidade também. Portanto, no dia 2, vote 11. 11 é o número da retomada, da transformação. Vote 11, porque você pensa diferente. Muito obrigado. Com a palavra agora o candidato Fábio Nogueira. O senhor tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Primeiramente, para não perder o hábito, fora Temer. E dizer à população de Salvador que esse debate mostrou que nós temos um prefeito covarde. Um prefeito que não vem aqui debater com seus adversários e prestar conta à população. Um prefeito que em 4 anos de mandato, mais do que dobrou o seu patrimônio. Por isso nós, o PSOL, como fizemos com Cunha, como fizemos com Romero Jucá, entramos com uma representação do Ministério Público exigindo que ele explique à população como mais que dobrou o seu patrimônio de 17 para 28 milhões de reais no cargo. É um prefeito dos ricos, que governa com o PDD dos ricos, que destrói a Mata Atlântica, que destrói o meio ambiente. É um prefeito que não pensa naqueles mais precisam, sucateando o serviço público e fazendo sofrer o servidor público municipal, que teve aumento 0 esse ano. Então, nesse sentido, Salvador tem uma alternativa, porque nós somos a capital da resistência. E hoje, nas ruas, estivemos mobilizando contra o governo golpista, apoiado pelo prefeito ACM Neto, contra Temer, que quer tirar a Previdência Social e os direitos trabalhistas. E fazemos aqui um apelo ao governador Rui Costa, que reveja a construção da ponte Salvador-Itaparica, porque nós, do PSOL, à frente da Prefeitura, vamos rever, governando com o povo. Não podemos permitir que se gaste bilhões de reais em torno de uma obra que não vai trazer benefício à nossa população, sendo que nós podemos zerar o nosso déficit habitacional e preservar o nosso meio ambiente e garantir que a Baía de Todos os Santos seja efetivamente um espaço importante no desenvolvimento da nossa cidade e não tendo impactos ambientais na construção dessa ponte. Nesse sentido, nós do PSOL nos colocamos como uma alternativa de fato, independente, que defende os interesses do povo, do funcionalismo público, daqueles que mais precisam, pensando em importantes investimentos nas áreas sociais, que foram, infelizmente, abandonados pelo atual prefeito ACM Neto.
Nós estamos inspirados nas lutas dos mártires de Búzios, na luta de Maria Quitéria, de Maria Filipa, de todos aqueles que deram suas vidas e acreditam numa cidade livre, independente, com capacidade de governar para todos. Nesse dia nós pedimos a todos vocês de Salvador, vote PSOL, vote 50. E para vereador, vote elegendo nosso partido, 50, para mudar a cara da política em nossa cidade. Muito obrigado. Com a palavra agora o candidato pastor Sargento Isidório. O senhor tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Povo de Salvador, todos estão me vendo na rua, no sol quente, na chuva, com o engenheiro e deputado federal Bassuma, que será o meu vice-prefeito. Quero dizer a vocês que é injusto chegar agora, a partir dessa semana, o Carandiru, que se transformou Brasília, com algumas exceções, está jogando as malas de dinheiro roubado da saúde, da educação, da merenda escolar, da creche, para o chamado boca de urna. Os políticos bandidos, eles vêm agora recrutar. Possivelmente você pode estar necessitado, desempregado, mas você não vai trair o candidato da sua terra, da sua rua, do seu bairro. Eu não quero que você negue dinheiro não, que só doido aqui rasga dinheiro, e você não é. Pegue o dinheiro dele não, pegue o dinheiro que é seu. É dinheiro que vem de lá pra cá, roubado, e aí para botar em boca de urna. Pegue o dinheiro, de manhã vá com sua família, vote nos candidatos da sua terra, depois vá pra praia, tomar sorvete, tomar refrigerante, comer pastel com sua família, tá certo? E deixa esse bandido para ir lá pro presídio, porque o dinheiro da corrupção é quem faz o menor abandonado, a prostituição infantil, jogar as pessoas na droga. No mais, eu quero dizer que nós temos proposta. Nosso programa de governo está à disposição na internet, no TRE. Nós temos gestão democrática, nós temos desenvolvimento social, tá entendendo, de direitos. São 27 capítulos. E quero também terminar dizendo que se os companheiros candidatos a prefeito quiserem honrar a imprensa, a televisão da Bahia, os profissionais de imprensa, nós não devíamos ir na televisão desse quase coronel, desse quase saruê, porque Salvador não cabe mais quase tirano, nem quase golpista. Muito obrigado, candidato. Com a palavra agora a candidata Célia Sacramento, e a senhora tem 2 minutos para as suas considerações finais. Então, primeiro agradecer à TVE por ter nos proporcionado essa oportunidade maravilhosa, diretores, funcionários. Obrigada pela acolhida, né, por todo esse momento de estarmos aqui, nesse ambiente tão bacana, aqui sentados, os debates que eu participei, sempre em pé. Então, foi muito bom tudo isso aqui. Agradecer a você, telespectador, que está até agora aí, com paciência, ouvindo cada um de nós, tendo ideia do que nós pretendemos fazer quando formos gestores da cidade de Salvador. A minha vice-prefeita é a professora Rivanda Mendonça. E quem é a professora Rivanda Mendonça? Ela foi diretora da Escola Parque. Educação é a base de tudo. As mulheres precisam trabalhar e estudar. Como fazer isso se não tem creche? Então a minha base de trabalho vai ser, eu e a professora Rivanda Mendonça, creche para todas as crianças, como ampliando as que já existem, construindo 40 novas creches e principalmente fortalecendo as creches comunitárias, sérias, que já existem por toda a cidade. Depois, educação em tempo integral. É com a educação que eu vou poder viabilizar, e vamos juntos fazer isso, a inclusão social. De paralelo a isso, nós temos que cuidar de uma área que é esquecida demais, que é toda a população que mora em Ilha de Maré. Nós somos de uma prefeitura bairro lá em Ilha de Maré. E eu farei isso. Junto com as pessoas que moram lá, vamos fazer um planejamento estratégico para a Ilha de Maré. Agora, é claro, eu vou fazer uma gestão para os que mais precisam. Temos que cuidar da classe A, B, C, D e E. Mas a classe D e E está vivendo no estado primitivo. O estado primitivo é aquele quando falta até o alimento. Meu Deus, quando falta o alimento, qualquer ser humano visa um animal irracional. E é por isso que nós temos tantos problemas de desemprego e automaticamente temos problemas de insegurança. Então, se queremos cuidar da segurança para todas as classes, vamos qualificar as pessoas, vamos incluir dando qualificação profissional. Muito obrigada. Boa noite. Agora votem no 54, hein? Antes que eu esqueça. Muito obrigado, candidata. Com a palavra a candidata Alice Portugal, a senhora tem 2 minutos para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer à TVE, a companhia dos candidatos e a você, dona de casa,
pai de família, mãe de família. Você sabe, Salvador é uma cidade dividida, repartida, onde a desigualdade social é a marca da nossa cidade. Hoje nós recebemos a presidenta Dilma em uma das maiores manifestações da vida política de Salvador. Vocês viram lá no dia 17 de abril, deputados votarem pela mãe, pelo pai, pelo filho que esqueceu o nome, pelo torturador de Dilma, para caçar uma mulher honesta. Eu defendo a democracia, sou desse lado, tenho o lado de Lula, o lado de Dilma, o lado do povo brasileiro. Um impeachment fraudulento, sem crime de responsabilidade, é golpe. Por isso, eu falo de maneira consistente, fora Temer. E neste momento é preciso fazer de Salvador, sob um golpe, uma trincheira pela democracia. Nós queremos uma cidade mais igual, mais humana, uma cidade onde tenhamos creches para as crianças. É direito da criança e a garantia de emancipação financeira da mãe. Queremos uma saúde. A sua saúde melhorou? Tem médico no seu posto de saúde? Tem a garantia efetiva de que o agente comunitário vá lá onde às vezes a polícia não vai? Pesar uma criança prematura ou um idoso na sua hipertensão? Nós precisamos fortalecer a saúde, fortalecer as creches, garantir a educação integral, garantir mobilidade urbana, articular e integrar a cidade. É preciso usar o orçamento público para a efetiva prioridade e não para fortalecer grupos econômicos ligados ao prefeito. E o lixo, os resíduos sólidos. Eu defendo o meio ambiente, tenho clareza, é preciso rever a licitação do lixo. Sem dúvida nenhuma, 30 milhões por mês, 1 milhão por dia e, lamentavelmente, 7 bilhões ao longo de 30 anos, ao longo de 20 anos. Portanto, agradeço, dou meu boa noite, estamos juntos para dizer um grande sim para Salvador. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado. Com a palavra, o candidato da Luz, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais a partir de agora. Quero agradecer a Deus, em primeiro plano, agradecer minha família, minha mulher Maria, meus filhos, pela paciência, né, de tantas lutas e tantas eleições, e avisar você que nunca tive mandato, né, porque muita gente acha que eu já tive algum mandato. Pode ter certeza que eu vou fazer a diferença e a partir do primeiro mandato jamais irão esquecer a transformação, porque só eu estou apresentando um modelo diferente de política. Esse modelo do tal da governabilidade não funciona mais. Eu quero aproveitar a fala de todos e dizer que, fazendo os cortes e cortando o que não presta, com certeza eu poderei fazer tudo o que foi prometido aqui. Tudo que até uma criança de 10 anos sabe que é necessário ser feito em Salvador. Eu quero aqui dizer para você que votou já em mim, né, nessa minha jornada já de 7 eleições, que você vote 28 para vereador. Me ajude a ter um gabinete naquela Câmara de Vereadores, que para mim é muito importante que a gente consiga ter um gabinete na Câmara para ser a porta aberta dos nossos projetos, aquela porta aberta para você, criança, que não tem um gabinete, não tem um vereador que defenda as crianças, e a gente quer defender as crianças, as creches. Então, aquela abertura, quando for digitar para vereador, é 28 e confirma, não há necessidade de escolher um vereador, basta assim nós estaremos juntos. E digo para você o seguinte, eu vou fazer o que ele não fez, por isso agora é 28 outra vez, agora vamos cantar, né? Eu vou fazer o que ele não fez, por isso é 28 dessa vez. Obrigado, meu Deus, obrigado, e vamos à mudança, é 28 para vereador, 28 a prefeito. Ajude o PRTB a ter uma cadeira na Câmara, estaremos lá de portas abertas para vocês. E não de costas, só para os maus políticos. Muito obrigado. Nós nos despedimos aqui, agradecemos aos candidatos que aceitaram o convite, vieram aqui para o debate, e também aos que estão nos acompanhando em casa pela TV, pela Rádio Educadora 107.5 e pelo nosso portal. Agradecemos a essa excelente equipe que se empenhou para realizar esse debate e contribuir para o processo democrático da eleição para a Prefeitura de Salvador. Muito boa noite a todos e tenham uma ótima eleição.